A gente, inclusive, vivendo um momento de Copa do Mundo, a geopolítica um pouco mais suave, dá pra dizer? Em segundo plano. Em segundo plano. Por um lado me atrapalha um pouco, né? Que o meu tema... Quando eu começo a falar de futebol, os caras, cala a boca, você não sabe nada de futebol. Eu falei, eu estou falando da geopolítica do futebol. Que tem a ver, que inclusive uma das coisas que a gente começou a conversar antes aqui era qual é o papel da Copa do Mundo na geopolítica, que com certeza tem, né? Pão e circo sempre teve papel, né? Pois é. Geopolítica raiz. Perfeito. E, bom, a parte do circo, pelo menos pro Brasil, acabou um pouco mais cedo. Acabou o circo. E agora? Agora os caras vão... Daqui a pouco, né? A gente volta a falar sério. Mas bateu o recorde agora de visualizações os jogos sem o Brasil, né? Foram 21 milhões de pessoas ao vivo, né? Cara, se a gente vai falando foi recorde, não foi? Se a gente vai falando da Cazé TV, os caras vivem. Então, as 10 lives, as maiores 10 lives da história do YouTube são... Tudo ali. E não necessariamente devido ao Brasil, né? Ó, então... Sim, na real, totalmente devido ao Brasil. Por quê? Porque a Cazé só pode transmitir no Brasil. Eu sei disso porque, como a gente estava lá nos Estados Unidos, tentou ver os jogos pela Cazé TV e não conseguia, porque. Então é Brasil. Nem com VPNzinho? Com VPN rola, mas aí precisa de um VPN. E aí o ponto é justamente esse. Um evento como a Copa do Mundo, capaz de criar né, as 10 maiores lives do YouTube, não sei o que, são de um evento, são de um canal que vem por conta de um evento que é a Copa do Mundo. O Vini Júnior e o Neymar, no fim das contas, né, cara? Pô, não veio. Mas você sabia que aquela... Como é que é? Vozinha? Eu esqueci. O goleiro de Cabo Verde? Não, vozinha é o goleiro. Acho que é Vó Baiana o nome da vidente. Não sei. É algo nesse sentido. Ela teve tanto jogo de cintura, cara, tanta ginga, que eu não conferi isso, que eu não falei, cara, não vou dedicar muito tempo a cavar esse tipo de informação. Mas ela disse que ela errou a abdução, mas acertou que ia ter um terremoto na Venezuela. Isso eu não vi. A galera vai ter que conferir. Porque seria uma coisa interessante de acertar também, né? Verdade? Ela disse que ela falou antes. E o estranho é que o terremoto, se eu não estou enganado, ele começou 5 minutos depois do início da partida. Então, assim... é como se eu senti que aconteceu alguma coisa. Duas coisas. Uma eu errei, outra acertei, tô 50%. Ela meio que usou esse argumento. Também imagina só que imagina a odd de acertar que ia vir um ET no jogo do Brasil, aquele jogo específico que ia levar especificamente Vini Júnior e Neymar. Meu irmão, você acerta nessa daí. Mas não só os dois, né? Ela falou milhares de pessoas da plateia também. Não era só... Tudo bem, mas mesmo que fosse só... Errou, hein? Não levou geral da plateia. Levou só o Vini Júnior e Neymar. Não, caralho! Não, eu tô falando assim, que o estádio ficaria vazio. Ia levar uma galera, segundo a previsão dela. Por que será que alienígenas levariam 2 talentos do futebol como Vini Júnior e Neymar? Tá ligado? Aí eu tava trocando essa ideia com um amigo, né? Sim. Com um Bock, que também gosta de ET e tudo mais. E aí ele tava falando, cara, isso daqui são os alienígenas. O Elon Musk, ele dá algumas pistas sobre isso. Tem um podcast que eu não me lembro qual foi o nome do podcast, mas se você botar Elon Musk Ice Age, ele vai entrar, ele faz um mergulho profundo nessas teorias. Ele fala que de tempos em tempos acontecem mini eras glaciais, e essas mini eras glaciais, como foi na mini era glacial do ano 536, se é fácil você achar na internet ali documentos sobre isso. Eles acham que foram vulcões que estouraram, e aí a fumaça escureceu a atmosfera e isso resfriou a Terra. E aí sempre, obviamente, o que vai ter? Agricultura produzindo menos, fome, guerra, né, conflito. Os caras falam, por exemplo, assim, que o Sol, por trás da nuvem de fumaça dos vulcões, era como se fosse a Lua. Brilha, mas não esquenta, você não sente o calor, né? Era só aquela... Então estava bem mais frio, né? E realmente deu esse resfriamento. Dizem que até foi isso que favoreceu o progresso ali de, por exemplo, Átila Uno, porque a Europa se enfraqueceu, ficou mais fria, o Oriente Médio não ficou tão frio, então enquanto a Europa estava em decadência, passando fome, o Átila, se estava forte, ele invade a Europa nessa época, né? Isso deu uma vantagem competitiva para ele. Então o Elon Musk, ele fala, cara, esses ciclos existem, a gente está chegando numa nova época, não de aquecimento, mas de resfriamento. Na verdade, primeiro vem o aquecimento, depois vem o resfriamento, porque a lógica dessa anomalia das correntes marítimas é o seguinte: a Terra aquece, as geleiras derretem,
As geleiras derretem, jogam mais água gelada e doce dentro do mar salgado, e isso traz um resfriamento no hemisfério norte. Então é um ciclo de esquenta, esfria, seria isso. Só que eles acham que associado isso com anomalia magnética, com o núcleo da Terra, isso poderia gerar outros, humana. mais terremotos, mais... Ou os caras não acreditam na interferência, que a interferência humana tem tamanho ou magnitude suficiente para interferir nisso? Então, acho que a maior interferência humana nesse caso seria uma guerra nuclear, né? Porque você tem o inverno nuclear. Então aí você vai ter um resfriamento total da crosta terrestre. É claro que tem gente que vai dizer que dependendo de como e de onde você explode uma bomba atômica, pode gerar esse deslocamento da crosta também, né? As explosões. Então existem essa... O Elon Musk é um cara que puxa todas essas teorias loucas aí. Eu tô dando a dica. Se você botar Elon Musk Ice Age, cara, ele vai falar: This is a... Sempre tem um Daniel todos os tempos? Sempre tem um Igor em todos os tempos? Ou isso é mó viagem? Porque isso quebra a ideia da personificação, né? Entendi, da individualidade. Da individualidade. Cara, então, isso é o paradoxo da identidade. Né? No paradoxo, a gente tem um exemplo de paradoxo da identidade, por exemplo, no navio de Teseu. O paradoxo do navio de Teseu é o seguinte, cara, Teseu era um personagem da mitologia que fez várias aventuras, viagens, guerras, e o navio dele ia se deteriorando, então ele ia trocando as ripas de madeira do navio. Então chegou um momento que o navio já não tinha mais nenhuma ripa do navio original. Aí a pergunta que se faz é, esse ainda é o navio de Teseu? Mesmo as partes tendo sido trocadas? Agora, o grande problema é quando a gente transfere isso para a biologia. Por quê? Porque as nossas células do nosso corpo se renovam completamente de 7 em 7 anos ou 10 em 10 anos. Então, a criança nasce, é claro que vem de uma única célula, né? Aí vai se dividindo lá em mórula, gástula, blástula, neurula, vai se dividindo para ter múltiplas células. Mas quando você tem uma quantidade X de células, de 7 em 7 anos você não tem mais nenhuma das células originais. A não ser, talvez, as células que não se regeneram, não morrem, que são os neurônios. Que então, é tecnicamente de onde emerge a consciência. A consciência, a identidade, né? Apesar de que a gente já tem alguns trabalhos bem super acadêmicos, mas na borda do que dá para ser falado na ciência, que vão dizer que a consciência ela não depende do cérebro. É como se o cérebro fosse uma antena que conecta a consciência. Já ouvi essa ideia antes. A gente, para quem acha que isso é muito... C.S. Lewis dizia que a gente tinha um corpo. A gente era uma alma que tinha um corpo e não o contrário. Exato. Então, essa alma poderia continuar rodando, funcionando esse sistema. Vamos colocar a consciência como sistema operacional. Ela consegue continuar rodando para além da materialidade orgânica, né? O que significa, então, que eu poderia ter um cenário desse software hackeando outro hardware. Exato. Total. Né? Que Com seria, certeza. por exemplo, sei lá, quando tem que exorcizar alguém. Né? Uma possessão demoníaca. Então, mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que o cérebro, ele é uma antena que faz a consciência se conectar nele. Mas se o cérebro desliga, ela continua. Entendi. Ela é como se você tá viajando... A consciência tá ali e aí ela cola naquele cérebro. Isso. É como se você tá viajando, você para numa pousada ali e fica ali na pousada. Mas se você quiser, se o cara explodir a pousada, se você não estiver dentro, você consegue continuar a tua viagem. Nossa, mas deve ter tem alguma característica muito forte, quer dizer, que se sobreponha à própria consciência que se conecta a esse corpo. Porque se eu sou uma consciência que se conectou no meu corpo, ela estava antes em algum lugar e ela conectou no meu corpo. É isso que eu tô entendendo direito? É como se fosse E isso. aí, quando eu perecer, ela continuará continua existindo e terá a possibilidade, inclusive, de se conectar a outra máquina. Pode ser. Eu acho que nessa hipótese, sim. Cara, a última entrevista que eu vi dele, do Stuart Hameroff, ele falou assim, hoje eu não tô com papo na língua mais, não. A minha tese é, a consciência continua depois do que o corpo perece, existe a consciência extracorpórea. Em poucas palavras, existe vida após a morte. Exato. Mas ele tenta falar com jargão científico, né? E aí, cara, quem tava... Eu não me lembro do programa, tem um programa que tem no YouTube de um americano que é um neurocientista também, só que ele é cético. Ele vai entrevistando os caras, ele entrevista ateus, entrevista cristãos cientistas que acreditam em algo mais. E aí, o cara chegou e falou, você sabe que eu sou formado nessa área de neurociência.
cara, eu não consigo acreditar no que você tá falando. Ele falou, cara, eu tenho o corpo da minha obra. Se você quiser olhar, mas eu já te dou a conclusão. Cara, segundo os dados que eu levantei durante todos esses meus anos de trabalho, a consciência permanece para além do corpo. Ela não depende do corpo para existir. Uhum. Então é tipo assim, você pode rodar um programa na máquina ou na nuvem, na cloud. As duas coisas podem acontecer. Então é o que ele tá meio que falando. Então, cara, isso é extremamente interessante porque não tá vindo de um pastor, nem de um líder religioso. São pessoas, assim, de altíssima patente na ciência. Inclusive, aqui, no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, existe o NUP. Meu irmão, nós vamos acabar com essa porra em tempo recorde, o planeta Terra. Cara, você não sabe da maior, já que você... Assim, eu vou guardar esse assunto da consciência na gavetinha que você quiser, a gente volta depois. Agora... Eu ia te perguntar... Porra, a ideia... Anota aí. A ideia da imortalidade, cara, aí é um outro livro que eu não sei se tem em português, porque tem um livro com um título parecido, mas eu não sei se é exatamente ele. Por isso eu vou citar o original em inglês, que eu tenho lá em casa, que é Who Owns the Future? Quem domina o futuro, que é do Jaron Lanier. É Jaron, com J, Lanier. Jaron Lanier. Jaron Lanier. Jaron Lanier é um cara do Vale do Silício, é um gênio, um cara considerado polímata, o cara gênio da música, gênio da tecnologia, o cara sabe 1000 coisas. E ele... Um Newton da vida. Cara, tipo clínico geralzão máximo. All-Star, né? 5 estrelas. Pra você ter ideia, ele já foi engenheiro-chefe da Microsoft. Ele é um gordão figuraça dread, que tem um dread gigante, assim, muito figura. E mó comédia, ele fala devagarinho, rindo, assim. Ele parece o Jabba, assim, do Star Wars, só que com dread. Mó figura, só que o ruivão, né? E ele foi o cara que inventou o termo Virtual Reality, realidade virtual. Então, um cara, pioneiro, insider do Vale do Silício. Ele escreveu esse livro. Nesse livro tem um capítulo chamado Limits Are for Mortals. Eles são para mortais. Nesse livro ele começa a dizer que, por causa do desenvolvimento das tecnologias de extensão da vida, da longevidade, ele vai chamar da matusalemização do homem. Interessante. Eles já estão procurando soluções para a superpopulação da Terra. Uma solução é colonização do espaço, para mandar a gente para fora. A outra solução, que eu achei hiper tosca quando eu li, acho que o livro é 2013, é a miniaturização do ser humano. Fazer pessoas pequenas para caber. Né? Peter Diamandis. Se você pegar a última entrevista do Peter Diamandis, Diamandis escrevesse igual D-I mesmo, D-I-A-M-A-N-D-I-S. Diamandis, Peter Diamandis, né? A última entrevista dele com o Elon Musk, cara, foi muito interessante porque ele falou o seguinte: nós estamos tão próximos de resolver o problema do envelhecimento e logo depois da morte, que a mensagem para todo mundo é a seguinte: nos próximos 10 anos, não demole de morrer de bobeira num acidente de carro ou caindo de um prédio. Porque se você conseguir aguentar até lá, meu irmão, a gente vai conseguir não apenas estopar e interromper o teu envelhecimento, a gente vai conseguir dar uma revertida. Né? E aí, então, vamos dizer que chegou esse dia. Chegou esse dia aí. A gente, primeiro de tudo, vamos supor... Eu chutaria que a gente vai viver um Elysium. Já viu esse filme? Me amarro. Mas é meio triste a história, né? Total. Porque a cura, a sociedade foda, as tecnologias, os caras não estão nem aqui, estão ali. Pra mim, a maior probabilidade é que isso aconteça. Provável, né? E aí, vamos continuar morrendo, sim. Quem não vai morrer é o Rockefeller. Sim, né? É os caras que estão nos satélites, lá nas colônias, né, flutuantes. Que a Terra ficou só podrão, né? Mas se a gente fosse, Daniel, naquela ideia que a gente estava antes aqui, que a consciência ela é extra, somos alma e temos um corpo. Isso. E se a gente estivesse pesquisando, ao invés de uma imortalidade do corpo, uma continuidade da consciência? Também, como assim? Isso existe. Pois é, como assim? Como eu faço para a consciência não se perder numa eventual volta pro todo, ou numa eventual ida para outra dimensão, uma eventual digitalização dessa consciência? Exato. Existem pessoas olhando para isso? Existe. Eu esqueci o nome. Então, imagina, Igor,
morre todo mundo no planeta. Fudeu. Só sobra eu, você e a nossa família. E uma máquina de voltar no tempo. É. Aí a gente resolve. Mas imagina, sobra a sua família. Eu ia falar só eu e você, mas aí ia Aí acabar. Não, né? Melhor a gente ter uma família. Não, ia acabar também, né? Uma com coisa certeza. que continua, sua família não ia ter mais microfone. Não. Eu não sei como é que Não. faz. Nem computador, nem internet. Ia demorar tudo que Ia- demorou pra ter um microfone Ia na ficar humanidade. Só no Mobral mesmo. Ia só no Mambembe ali, só a gambiarra. Pois é, só se Um vira. monte de gambiarra pra lá e pra cá. Mas às vezes eu me pego refletindo se todas essas coisas que a gente faz, como voar, Sei. como andar mais rápido com o carro, ou falar com uma pessoa do outro lado do planeta, isso também não era planejado no mundo natural, né? Também, no sentido de era planejado, né? No sentido de, quando aqui a gente tá falando agora de ancorar uma alma a outro corpo, ou fazer um download de uma consciência, pular de corpo. manipular esse tipo de coisa, Sei, tá? sei. Porque a gente já manipulou outras coisas que a gente também achou que era tabu, tipo voar, Lógico, né? lógico. Tem história do Ícaro, o cara que quis voar e se fudeu. Foi muito alto. Agora a gente voa na moralzinha, né? Então esses tabus que eram tidos como coisas, não, isso aqui é contra Não Deus. pode. A gente foi lá e a gente nem acha tão contra Deus assim pegar um avião. Não, né? não. Será que a gente vai chegar nesse ponto falando de consciência e continuidade da vida? Cara, pelo livro do Apocalipse, já a gente tá falando, você botou Deus na história, né? É pra bota Deus Por favor, ou depois? Claro. Eu acho que Deus faz parte das análises, vai. Porque eu acho que o que você tava perguntando era, Deus não vai interromper, ou vai punir, né? No livro do Apocalipse, na entrada da faculdade, você tem um corredor gigante, assim, estilo Brasil colonial. Esse corredor tem um chão de madeira que você pisa, faz aquele barulhinho, né? E a noite é bem escura ali. A menina falou, a gente tava organizando um sarau que ia acontecer no sábado, ficamos aqui até tarde da noite na sexta, tipo 1, 2 da manhã. Ela falou, eu tava indo embora sozinha, tranquila, porque eu não acredito em nada sobrenatural. Ela falou, levei um empurrão, caí de cara no chão e já levantei falando que brincadeira sem graça, hein? Quando eu olhei não tinha nada. A menina falou isso. Então só pra... Já que você citou o cara que... O cara antes de... Ele caiu, se quebrou todo, mas não morreu. Ele foi pro hospital, os caras falaram, o que aconteceu? Ele falou, não sei, algo me empurrou. Então assim, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Eu também não vi essa menina sendo empurrada, nem o padre sendo empurrado. Mas eu já ouvi histórias de pessoas que eu conheço falando isso. Eu nunca fui empurrado, mas parece que na estranheza do mundo, às vezes as pessoas têm essa experiência. Né? Pra uma pessoa que é ateia falar uma parada dessa, Totalmente eu costumo ateia. dizer que eu não acredito em bruxas, mas elas existem. E ela continua ateia. Ela falou, não é porque eu acredito nisso que foi um fantasma, um demônio, ou Deus que me empurrou. Eu só não sei explicar. Algo me empurrou. E não tinha ninguém, eu tava sozinha na faculdade. Esses eventos, essas coisas sobrenaturais, e por sobrenatural quero dizer que a gente não consegue explicar por meios por científicos que a gente conhece. Tradicionais. Né? Cara, outro dia eu tava conversando com... Eu converso vira e mexe com um neurocientista, pessoas, né? Sim. Com, sei lá, com o Álvaro, com outros caras. Sim. E o Álvaro, que é um cara ateu pra caralho, ele falou assim, meu irmão, eu sou ateu, mas eu não consigo dizer pra você que, por exemplo, no caso do João de Deus, aquele cara que abusava dos seus pacientes, assim, no caso do João de Deus, que é um cara que abusava dos pacientes, foi preso, se fudeu, não sei o quê, eu vi ele falando, eu que sou neurocientista, eu vi melhora clínica inexplicável. Só é lógico. Em pacientes, entendeu? Eu não consigo, assim, não tô falando pra você que foi Deus, que foi... Mas assim, Deus soprou o espírito em Adão e Eva. Mas Jesus não é Deus? Também. Mas ali, Pai, Filho e Espírito Santo, né? No cristianismo, no Novo Testamento, diz que por Cristo foram feitas todas as coisas, né? Cristo estava junto com Deus na criação. João, inclusive, começa o Evangelho de João falando no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Aí depois vai falar o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. Então, assim, lá no Antigo Testamento, quando Deus cria o homem, é muito legal essa história, porque... Cara, eu tinha um parente, um senhor já que era ateu, e ele chegou um dia pra mim e falou, Daniel, cara, você é professor universitário, você tem doutorado
na Universidade Federal Fluminense, em linguística. Você acredita mesmo que Deus criou um boneco de barro e soprou no boneco, o boneco saiu andando? Falei, não, eu não acredito nisso. Aí ele falou, mas você não acredita que Deus criou o homem? Falei, eu acredito, mas não desse jeito. Você contou de um jeito tosco. A Bíblia diz que Deus pega o pó da terra e fabrica o homem. Por isso que o nome do primeiro homem é Adão, o Adão. Adão tem a ver com Adamá, que é terra. O nome se a gente for traduzir ao pé da letra o nome de Adão, seria o terroso, ou terráqueo, aquele que vem da terra. Entendi. Mas por quê? Porque Deus pegou e fez um bonequinho de barro? Não, porque Deus pegou, na minha leitura, os elementos químicos da terra e colocou no homem. Porque a mesma coisa pela química que faz a terra ser vermelha, que é o ferro, faz o nosso sangue ser vermelho. Inclusive, você se corta, se você sentir o cheiro, o sangue tem cheiro de ferro, de ferrugem. Porque é o ferro que transporta